para o sistema defensivo do Flamengo. Pois é, a gente levantou o Tite, viu? O Tite tá ali da linha técnica ali, conversando com os seus jogadores. Vem o Araújo, tabelinha com o Lohan, entrou na área, o Bahia tenta tirar, Pedro ajeita pro Gerson, chute de longe, e o gol do Flamengo. É assim, não tem nem o que se falar, né? O primeiro tempo do Bahia é muito bom, mas esse é o Flamengo, né? O Gerson pega um chute de longe, arrisca lá no cantinho do Marcos Felipe, 1-0 Flamengo. A gente sabe que o futebol é assim, né? Ainda mais que tive muitos anos dentro do campo, mas essa é a hora de pegar a bola, vamos jogar, a gente está bem, a gente sabe que a gente está enfrentando o Flamengo, que a qualquer momento pode acontecer isso aí. É um time de muita qualidade, olha a jogada rápida, toque de bola, mas a gente está jogando, pega a bola, vamos continuar do mesmo jeito. Vamos lá a linha de 4 lá com o Everaldo e com o Tassiano, porque tá fechadinho ali a linha de 4 do Flamengo. E aí a gente não consegue trabalhar por dentro. Abrir mais um pouco os lados, né, do campo. Vamos nessa, Bahia, 34, Canu, um passe longo pro Jean Lucas, entrega pro Everaldo, entra na área, tenta o Everaldo! Gol! Do Bahia! Vibra que vibra, Everaldo! Sacode a massa tricolor no Maracanã! Um passe lindo do Canu! E ele sai por trás, não tem impedimento não! O Jean Lucas entrega pra ele, a bola sai quicando, ali o Ayrton Lucas não pega! O Everaldo vem com tudo, ele é forte, manda por cima do Rossi, sai pro abraço e vibra! Demais o jogador do Bahia! Empatamos e estamos no jogo, Marcelo Ramos! Que bom que vocês calaram a boca do comentarista, que eu falei para abrir os lados do campo, mas por dentro também foi uma grande jogada, né? Porque estava muito fechado o Flamengo, e aí é o 9, né? Aí é usar o corpo com inteligência e finalizar por cima. O Wesley tenta garantir um escanteio, entrega pro Gerson, o bate e rebate, não foi nada, bandeirinha, não foi nada. O Gerson fez ali... Foi nada. Gerson valoriza, fica ali no chão. A gente já conhece, né? O Rezende chegou ali um pouco, né, na frente do bandeirinha, mas ele deu uma valorizada, né? Eu tô tão assim nervoso que eu vi até Rafael Ratão no... Claro que não vai colocar o Rafael Ratão, né, Marcelo? Vai colocar Rezende para segurar, né? É assim mesmo, né? A gente fica... Um escanteio um pouco mais curto. Tem que ter atenção, Bahia, 48. Todo mundo atento na área. Sobe de cabeça Davi Luiz no último minuto e faz o gol do Flamengo. O Marcos Felipe tenta ainda chegar na bola, mas ele de cabeça realmente é quase que um chute, né? É muita força na cabeça. O Davi Luiz consegue fazer 2-1 para o Flamengo no último minuto. Isso é futebol, né? Futebol, a gente... às vezes a gente perde jogos, claro que ainda faltam alguns minutos, jogando muito bem. Eu sei muito bem disso durante a minha carreira toda, mas não é fácil você, atenção da bola parada ali, né? E ganhar jogos também sem jogar nada. Se não jogar bem, no caso, né? Então, aí está, né, meus amigos, a reação do pessoal do canal oficial do Bahia, que transmitiu o jogo oficialmente. O Flamengo começou na frente, né, abriu o jogo com um golaço do Gerson, uma linda jogada criada, né, o Lohan foi lá, conseguiu ganhar no corpo a corpo, passou pro Pedro, ó, só deu uma escoradinha de calcanhar, Gerson foi lá e meteu uma bomba, bateu muito bem, um belo chute do Gerson. Eu confesso, na hora, eu achei que o Gerson ia isolar a bola, porque ele chegou com uma força na perna, mas ele pegou certinho, a bola foi rasteirinha, forte, tinha o seu alvo programado, tava com GPS para alcançar o cantinho do gol, sem chances para o goleiro do Bahia.
Daí o Bahia foi lá, acabou empatando o jogo, né? Mas o Flamengo no finalzinho, cara, aos 48, meu amigo, de novo. Assim como no outro jogo, com o gol do Everton Araújo, no caso, dessa vez aos 48 do segundo tempo. O jogo foi até os 50 do segundo tempo. Aos 48, o Davi Luiz faz um gol de cabeça, de uma baita de uma cabeçada, sem chances pro goleiro do Bahia, e o Flamengo se consagrou líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo subiu, o Bahia afundou, né? Atualmente a tabela consiste do Flamengo com 21 pontos, seguido pelo Botafogo e Palmeiras, ambos empatados com 20 pontos. O Palmeiras, se tivesse feito 3-1 no Bragantino, teria ficado em segundo, já que os dois estão empatados com a mesma quantidade de pontos e com o mesmo saldo de gols, ambos com 8 no saldo de gols. O Atlético Paranaense em quarto com 18 pontos, empatado com o Bahia, só que o Atlético tem uma vantagem de 4 no saldo de gols, o Paranaense tem 7 saldo de gols e o Bahia tem 3. Bahia atualmente o quinto colocado, né? Saiu do G4. O Flamengo é atualmente o primeiro colocado com 21 pontos e 9 de saldo de gols. O Flamengo, cara, tá conseguindo ter um ótimo resultado, apesar dos desfalques gigantescos. Dessa vez, o Flamengo conseguiu ir com o Ayrton Lucas na lateral esquerda, né? O Cebolinha voltou, mas felizmente no meio do tempo, né? No intervalo do jogo saiu, entrou o Bruno Henrique no seu lugar, mas tivemos Cebolinha de volta por um curto período de tempo, mas vamos torcer para que o incômodo que ele sentiu no quadril não seja nada sério, né? Seja apenas o incômodo, nada demais. O Alan também jogou, entrou no lugar do Léo Ortiz no decorrer do jogo. O Ayrton Lucas jogou na sua posição, deixou o Léo Pereira e o Davi Luiz de zagueiros e o Léo Ortiz como volante, né? E no meio do jogo o Alan entrou no lugar do Léo Ortiz. Apesar das voltas, o Cebolinha saiu preocupando, cara. O Cebolinha saiu preocupando, um baita um jogador, entrou, fez um excelente jogo. O Bruno Henrique, quando entrou, acabou não fazendo um bom jogo, né? O Bruno Henrique não tava no dia dele, não teve um desempenho que ele tem normalmente, quando o jogador se destaca, é um baita de um jogador, né? Nesse jogo o Bruno Henrique acabou não entrando muito bem, mas é sem dúvidas alguma um jogador à altura do Ayrton. Cebolinha, um reserva à altura, não tem uma disparidade muito grande de habilidade entre os dois. Eu acho o Cebolinha melhor, mas o Bruno Henrique tem as suas qualidades, diferente do Ayrton Cebolinha. Cada um tem as suas individualidades, cada um é bom na sua atuação, cada um tem suas peculiaridades, por assim dizer, né? Mas foi um bom fato, cara. Tivemos Ayrton Lucas de volta, a dupla de zaga, Léo Pereira e Davi Luiz, por conta da suspensão do Fabrício Bruno, né? Recebeu 3 cartões amarelos, um joguinho de suspensão, então não tivemos Fabrício Bruno no jogo de hoje. Eu já falei isso antes, mas caso o Ayrton Lucas não tivesse voltado, o Tite ia ter que botar algum outro zagueiro, ia ter que colocar o Cleiton talvez ali, mas ia ter que colocar algum outro zagueiro, por quê? O Léo Pereira ia ter que fazer a lateral esquerda, daí o Léo Ortiz já estaria fazendo a volância, ou o Tite iria colocar o Alan como titular e voltar o Léo Ortiz pra zaga, enfim, ia ter que fazer alguma coisa, porque não tendo Fabrício Bruno à disposição, a zaga ficaria Davi Luiz, mais o Léo Pereira na lateral esquerda, o Léo Ortiz na volância. Quem ia fazer dupla de zaga com o Davi Luiz? Daí provavelmente ia entrar o Cleiton, né? O garoto da base. Enfim, isso é outra história. Não precisou colocar isso. Mas isso são apenas especulações. Né? O que aconteceria caso o Fabrício Bruno não estivesse à disposição, como não esteve, e o Ayrton Lucas não tivesse conseguido retornar a tempo? No geral, um ótimo jogo do Bahia. O Bahia, cara, uma parte... Primeiro tempo praticamente inteiro foi superior ao Flamengo, não tenho o que negar, o Bahia jogou muito bem, o Flamengo mereceu ser com a vitória, mas o Bahia teve um ótimo desempenho. O Bahia jogou muito bem, o meio campo dos caras estava dominando a partida no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo deu uma melhorada, deu uma acordada a mais, o meio campo deles cansou também, mas no geral, cara, o Bahia jogou muito bem, dominou o jogo no primeiro tempo inteiro, mais uma parte do segundo. Apesar do Flamengo ter feito gol no primeiro tempo, um golaço do Gerson, não muda o fato de que o Bahia no primeiro tempo dominou o jogo completamente. Bahia fez uma baita de uma partida.
Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também acione o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!